Sabe, às vezes a gente olha para o corpo humano e... a imagem é de uma máquina super complexa, quase indecifrável. Sim, é uma engenharia impressionante. Exato. Mas o que me fascina mesmo são as estruturas que a gente acha que são simples, sabe? Que a gente meio que toma como garantidas. E o material que a gente analisou hoje me fez repensar totalmente uma delas: o osso do quadril. Ah, o centro de tudo. Sim, ele tá lá sustentando o corpo, permitindo a gente andar. Parece uma peça única, forte. Só que, pelo visto, a história por trás dele é bem mais interessante. Muito mais. E é essa história que a gente vai desvendar hoje, mergulhando na anatomia do osso do quadril. A gente tem aqui uma descrição anatômica bem detalhada, e a nossa missão é entender do que ele é feito de verdade e por que o design dele é tão genial. É uma boa palavra. Genial. E já adianto que a primeira descoberta quebra uma ideia que, honestamente, eu sempre tive como certa. Para mim, osso do quadril era uma coisa só. Mas a realidade é, tipo, uma montagem de precisão. Ok, vamos analisar isso. A primeira coisa que o material deixa claro, e que para mim foi assim uma surpresa, é essa. O osso do quadril não é um osso. Exato. Ele é o resultado da fusão de 3 ossos diferentes. O documento até lista os nomes: o ilho, o isquio e o pubis. Isso. Nossa, muda tudo. Minha primeira pergunta é: onde essa união acontece? Qual é o ponto de encontro? Essa é a pergunta-chave. E a resposta leva a gente para o coração funcional do quadril. O material aponta para uma estrutura bem específica, chamada acetábulo. Acetábulo. Sim, é ali, naquela região, que o ilho, que é aquela parte maior, tipo um leque que a gente sente na cintura. Certo. O isquio, que é a parte mais robusta, sobre a qual a gente senta, e o pubis, que fica na frente, se encontram e se fundem. Mas o acetábulo não é só um ponto de solda, sabe? Ele é bem mais inteligente que isso. Mais inteligente como? Ele tem outra função além de ser só o lugar onde eles se juntam? Com certeza. A fusão desses 3 ossos não cria uma superfície reta. Ela forma uma cavidade, tipo uma concha bem profunda. Esse é o acetábulo. Ah, E o que é fascinante aqui é o propósito dessa cavidade. Ela é o encaixe perfeito para a cabeça do fêmur, o osso da coxa. uau! Pensa nela como a peça mais precisa de um encaixe de bola e soquete. Só que, diferente do ombro, ela é projetada para aguentar um peso enorme por uma vida inteira de passos, corridas, é a articulação do quadril. Sem a formação perfeita dessa cavidade, a gente não andaria como a gente anda. Peraí, então não é só que 3 ossos se juntam, é o jeito como eles se juntam que criam a própria articulação. Exatamente. Isso é um nível de eficiência... Nossa, e quando isso acontece? A gente já nasce com essa fusão completa? Não. E essa é outra parte genial do processo. A gente nasce com esses 3 ossos separados por cartilagem. A fusão, a ossificação, acontece aos poucos, durante a infância e a adolescência. Ah, então leva tempo. Leva. Geralmente se completa lá pelos 20, 25 anos. E isso faz todo o sentido do ponto de vista do crescimento, né? Sim, claro. Se fosse um osso maciço desde o começo, a bacia pélvica não conseguiria se expandir enquanto o resto do corpo cresce. Essa abordagem em módulos permite que a estrutura cresça e se adapte até chegar no formato final, quando aí sim a fusão se completa para garantir resistência máxima na vida adulta. Entendi. É como construir uma casa com peças que se ajustam enquanto a fundação ainda está expandindo. Faz muito mais sentido. Agora, o material descreve esse osso de vários ângulos. Menciona uma vista da superfície medial, outra da lateral, uma de cima. Aham. Confesso que, só de ler isso, minha cabeça já dá um nó. Como é que um anatomista consegue olhar para essa peça e saber exatamente para onde está olhando? Existe, sei lá, um tipo de GPS para o corpo humano? Existe. E é uma das coisas mais importantes no estudo da anatomia. É uma linguagem universal baseada em termos de direção. O documento está cheio deles. Quando ele fala em anterior, Frente. isso está se referindo à parte da frente do osso. Posterior, obviamente, a parte de trás. Ok, frente e trás. Até aí, tudo bem. Simples. Exato. Agora fica um pouco mais específico. Medial é tudo que aponta para a linha central do corpo, para o meio. Certo. De lateral é o que aponta para fora, para os lados. Usando esses 4 termos,
Qualquer especialista em qualquer lugar do mundo pode descrever a localização exata de qualquer detalhe no osso do quadril e todo mundo vai entender a mesma coisa, sem ambiguidade. Certo, é um sistema de coordenadas. O material menciona, por exemplo, a superfície da sínfise pública. Usando esse seu GPS aí, onde ela estaria? Perfeito, ótimo exemplo. A sínfise pública é o ponto de encontro dos dois ossos do quadril, bem na frente do corpo. Então, a superfície da sínfise pública de um osso só seria a superfície na parte mais anterior, ou seja, na frente. E mais medial, apontando para o meio. Diáspera no ilho, que é onde se prendem os músculos glúteos, essenciais para a gente ficar em pé. Ah, então cada detalhezinho na superfície tem um motivo, um ponto de ancoragem para o músculo ou ligamento. Não é só um pedaço de osso liso. Exatamente. Cada sulco, cada tuberosidade, cada linha áspera é um ponto de conexão que permite que o esqueleto e os músculos trabalhem juntos. Mas vamos ser honestos. Tentar montar esse quebra-cabeça tridimensional na cabeça só com base em texto e imagem 2D de livro. É um desafio gigantesco. Para qualquer estudante da área da saúde, é um dos maiores obstáculos. Visualizar a complexidade, as relações espaciais, o nome de cada coisinha. Fica tudo muito abstrato, né? Muito. Você fica olhando para uma página e tentando construir a estrutura na sua mente. E é um esforço mental enorme. A memorização pura e simples não funciona por muito tempo. É exatamente esse o desafio. A diferença entre ler a receita e realmente saber cozinhar. É transformar o que está no papel em algo que você entende de verdade, que você consegue visualizar e aplicar. E, ufa, falando sobre essa necessidade de ter as ferramentas certas para se preparar, para ir além da teoria, essa é a hora certa para uma dica. Manda. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcolb.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Exato. Ferramentas como essas são cruciais. Elas pegam um conhecimento teórico denso, como o que a gente está discutindo aqui, e transformam em compreensão sólida, aplicável. Isso. Elas criam a ponte entre o conceito abstrato de superfície lateral do ilho e a imagem mental clara de onde o músculo se prende e o que ele faz. É isso que consolida o aprendizado. Se o objetivo final era ter essa estrutura única, super resistente, por que a natureza começou com 3 peças separadas, para depois ter todo o trabalho de fundir? Qual é a grande sacada biológica aqui? Olha, se a gente conectar isso ao quadro geral da evolução humana, a resposta é fascinante. Essa estratégia de montagem não é um acaso, é uma obra de arte da engenharia evolutiva. A união do ilho, do isquio e do pubis cria a bacia pélvica. E essa bacia resolve um problema biomecânico extremamente complexo. Que seria? Como ser forte o suficiente para sustentar metade do peso do corpo e, ao mesmo tempo, ser flexível o suficiente para permitir que as pernas se movam em quase todas as direções. É um conflito de interesses, então. Força contra flexibilidade. Exatamente. A parte do ilho, que é larga, espanhada, oferece uma área de superfície enorme para ancoragem de músculos poderosos, como os glúteos, que nos estabilizam. Certo. O isquio, embaixo, nos dá uma base de suporte robusta. O pubis, na frente, fecha o anel, dando integridade estrutural. A fusão deles no acetábulo cria essa articulação que é ao mesmo tempo móvel e estável. Essa arquitetura específica que permitiu que nossos ancestrais se erguessem sobre 2 pernas. Pera, você está dizendo que sem essa fusão específica, a nossa postura bípede, o ato de andar em pé, talvez não fosse possível do jeito que a gente conhece? É a base de tudo. Se você olhar a pelve de um chimpanzé, nosso parente mais próximo, o ilho é longo e estreito, projetado por um animal que se move de 4. A nossa pelve é larga, em formato de bacia. Nossa! Essa mudança de formato, que foi possibilitada pela forma como esses 3 ossos se orientam e se fundem, reposicionou os músculos e mudou o nosso centro de gravidade, tornando a caminhada ereta energeticamente eficiente. É a fundação. E não para por aí.
Tem mais. Sim. Essa bacia não é só para movimento. Ela forma tipo um cesto protetor para os órgãos vitais na parte de baixo do abdômen. Bexiga, intestinos, órgãos reprodutores. E claro, no corpo feminino, a pelve tem essa dupla função crítica. Precisa ser rígida para o suporte diário, mas também tem uma arquitetura que permita a passagem do bebê durante o parto. Uau! Então, saber que o quadril vem de 3 partes não é um detalhe trivial. É entender a origem da nossa postura, a proteção dos nossos órgãos e uma peça central da reprodução humana. Isso é incrível. De repente, uma simples caminhada no parque parece um milagre da engenharia. Muda completamente a perspectiva. Vamos só amarrar as ideias principais que a gente tirou desse material? Vamos lá. A primeira, e a mais impactante para mim, é que o osso do quadril é uma ilusão de ótica. Na verdade, são 3 ossos, o ilho, o isquio e o pubis, que se unem num projeto colaborativo. Perfeito. Segundo, o ponto de encontro deles, o acetábulo, não é só um lugar de fusão, mas a criação de uma das articulações mais importantes do corpo, o encaixe perfeito para o fêmur que nos dá a nossa mobilidade. Uhum. E por fim, essa estrutura toda não é aleatória. É a solução genial da evolução para um problema difícil. Criar uma base que seja ao mesmo tempo um pilar de força para nos manter em pé e uma plataforma flexível para o movimento. É literalmente o que nos define como bípedes. Exatamente. E pensar em todo esse processo de desenvolvimento, essa fusão que ocorre ao longo de 2 décadas. Isso levanta uma questão importante, sabe? Qual? Dado que essa estrutura complexa se desenvolve a partir da fusão de partes separadas, e que isso não acontece da mesma forma ou no mesmo ritmo para todo mundo, como será que pequenas variações nesse processo de desenvolvimento, tipo o tempo exato da fusão, o ângulo final do acetábulo, a largura do ilho, como isso impacta a biomecânica de cada indivíduo? Desde a capacidade de um atleta de elite gerar potência, até a predisposição de uma pessoa comum a desenvolver dor no quadril ou artrose mais tarde na vida. Quanto da nossa história de movimento já está escrita na forma como esses 3 ossos decidiram se tornar um?